Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Papo Alegre, nosso bate-papo semanal, e hoje em dose dupla, né? Um convidado especial também como co-host, Maicon Goldbach. Seja bem-vindo ao Papo Alegre. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando contigo e vamos promover um bate-papo gostoso, descontraído e futebolístico. Futebolístico? Ó, vou iniciar o podcast, quero ver se quem está assistindo vai lembrar dessa frase. A Rádio Menina ligado com você e você ligado com a Rádio Menina para Santa Catarina ouvir. Quem que é o nosso convidado? Luciano Silva. Tudo bem? Luciano Silva, seja bem-vindo ao Papo Alegre. Tudo bem, tudo tranquilo. Um abraço a você, Léo, um abraço a Maicon, a todos os amigos que estão compartilhando essa história de hoje. E que história, hein? Marquinhos, será que ele tem história para contar pra gente? Cara, tem muitas memórias aí para compartilhar com a gente, né? Com os telespectadores. Desde o futebol amador, JASC, jogos abertos, joguinhos, até o profissional, né? É uma voz marcante, cara, que acompanha, né, a história do nosso esporte aqui em Blumenau e região e nos traz bastante memórias, né? Muitas. Vamos conhecer um pouco, então. Luciano Silva. Vamos lá. Como é que foi a tua infância, Luciano? Vamos começar pela tua Minha infância. infância? Eu sou nascido no Nova Esperança, no antigo Morro do Abacaxi. Meu avô foi o primeiro motorista a subir com um ônibus da Glória. Se não me falha a memória, era número 53, década de 70, onde não subia o morro, não tinha asfalto. E eu morei lá até uns 4 anos de idade. Aí me transferi para Itopava Central com 5, daí morei pertinho da Garbia, ali perto da Toca da Onça. Morei um tempinho na Toca da Onça também, quando era pequenininho, com a família, com o pai e com a mãe. Daí me mudei para Itopava Central, dia 4 de outubro de 1981. Eu lembro, era um sábado à tarde e a nossa mudança, cheguei na Itopava Central, na rua Herman Tite, apenas 3 casas. Loteamento da Dona Tite, que era a Oma Tite, chamada, no começo da rua. Aí, mais 2 ou 3 casas na rua que só tinha sapos. Só sapo. Sapo. Só sapo. Ela é bem de frente à VEG, na margem esquerda, na Itopava Central. A minha mãe e minha irmã ainda moram lá, na casa. Aí a gente se mudou para lá, em 1981. E eu lembro que a primeira passeada de bicicleta, já passei, fui até no final da rua, tinha mais uma casa, o cara disse, minha mãe tá dormindo, não faz bagunça aqui. Eu lembro que eu saltei da bicicleta, corri lá e dei uns tapinhas no cara. O que revoltado. Não, mas não era revoltado, é porque eu não fiz nada. Ele chamou a minha mãe, não sei de quê, eu tinha 5 para 6 anos, aí eu fui conferir para ver o que era. Eu lembro que foi esse o começo da Itopava Central. Começamos bem. Com o pé direito aí, Luciano. Começamos bem, na Itopava Central, na rua Hermantite 197. Dando uns tapas. E como é que foi a tua infância, além de dar uns tapas e bicicleta, o que mais fazia lá? Legal. Não vou falando que eu sempre fui de boa. É que eu tava passando de bicicleta e ele agitou. Aí agitou, fui lá conferir só o que estava acontecendo. Infância de boa, depois fui pra aula, a gente foi morar numa meia aguinha lá. Dona Anitta? Fomos para Anitta Garibaldi, minha professora, a primeira, Annelise Heideck, moradora da Vila Itopava, é viva até hoje, sempre cumprimento ela. E eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu já pedi para escrever no quadro. Primeiro dia. Primeiro dia escrever. Minha mãe sempre me ensinou, sempre fez as coisinhas em casa lá. E eu cheguei lá e posso escrever, professora, no quadro? Lembro da minha primeira roupa quando eu fui para a escola. Seu Celito, falecido, meu pai, que faleceu no ano passado, Dona Elizabeth. Aí eu lembro disso tudo. E não ia só comer merenda, então? Não comia só merenda? Não ia só merenda. Era aluna aplicada? Eu lembro que a minha infância, assim, de primeiro grau, no primário e no ginásio, foi muitas homenagens à bandeira. Eu li muita coisa. Conrado Lisenberg era o grande diretor da Anitta Garibaldi, professor Ivo Ralph Billa, depois se tornou meu comentarista na TV Galega, na NGP TV, na Rádio Menina, Rádio Nereu Ramos, e por aí vai. Minha infância sempre foi boa, sempre foi legal, assim, sempre envolvido no esporte, acompanhando o que acontecia. Eu era metido a goleiro, queria ser goleiro, sempre. Tanto que fui goleiro do Serrinha, do Atlético Itopava, do União, da Itopava Central e por aí vai. Jogasse na base daí, na escolinha? Não, jogava até 18 anos aí no Atlético Itopava.
Até 18 anos, juniores, aí depois conflitou com rádio, com televisão, aí não deu pra gente ficar mais lá. Mas brinca minha bolinha, jogo umas 2 vezes por semana, daqui a pouquinho eu tenho minha patotinha aqui E tu na arena, na Via joga no Expressa. gol ainda? No gol ainda, né? Que bacana. No gol ainda. Agora não dá pra pegar muito, já não se joga mais, a barriga não deixa, a velhice É também ele não que tá deixa falando, pra chegar, deixar claro, e a hein? lá e a trave é grande pra caramba, já fica mais complicado. E aí, essa tua infância, além da escola, tu, com 18 anos, tu teve a decisão de teu sonho era ser jogador de futebol? Foi, no começo foi. Eu lembro que brincava e assim, queria ser jogador de futebol, mas aí não dava tanto assim que. A realidade chegou, né? Não era aquilo tudo também, né? Não, pior que era, que ia bem, ia muito bem no gol. Ia muito bem no gol. Tive a oportunidade de vir treinar na Sulfabril na época, mas meu pai não deixou. Não deixou eu vir na Sulfabril como um goleiro. Daí eu joguei, ganhei muito torneio na Itopava Central, muita coisa. Só a dificuldade era sempre na Vila Itopava para jogar lá e Com os alemão lá em cima? para ganhar. Eu morei na Vila Itopava 2 anos, 2 anos e pouco, até começo desse ano 2025. Morei lá na Vila Itopava. Aí, na sequência, com 17 anos, trabalhei na MUR Formulários. A MUR Formulários era uma grande empresa na Itopava Central. Eu era da Promenor. Também foi. Promenor que um vizinho nosso que chegou lá seu Felipe, chegou lá na rua, na Arthur Lisenberg, que a minha mãe morava na rua, meu pai, minha mãe, uma casa de esquina. Ela fazia a Hermantite, atravessava do outro lado a Arthur Lisenberg. Aí esse homem chegou lá para morar. Aí trabalhava na MUR como gerente, alguma coisa assim, fotolito, fui trabalhar na MUR. Trabalhei a primeira parte no arquivo da produção. Aí depois eu fui para o departamento pessoal. Aí o pessoal fala com relação à minha memória, né? E eu lembro de muita coisa lá. Deu pra ver. Lembro de muita coisa, porque eu cuidava, claro que não era o cara bambambam, não era o cara que dava as ordens, não era o cara que conhecia, mas eu sabia o salário das pessoas, eu sabia onde eles moravam, eu sabia quem eles eram pais, qual era a profissão de cada um, se eram 300 e poucos funcionários. Me ajudou muito na minha memória aquilo ali. Aí depois fui trabalhar na Ampere Transformadores, eu era o orelha seca do orelha seca do orelha seca do orelha seca, encarregado de lavar peça. Lavar peça com álcool que vinha de transformador queimado e tudo, cuidava um pouquinho do óleo. Aí eu lembro que no inverno não queima transformador, não dá problema de energia elétrica, só queima em trovoada, queima no verão. Aí fui aprender a rebobinar motor elétrico. Tinha uns 30, 40 motores, rebobinei todos eles. Eu lembro que tem alguns casos ainda de motor, que eram motores compridos, motor para fazer núcleo, era complicado. Aí um dia eu cheguei e eu disse que eu ia dar aula. E eu estudava, fazia o 3º ano do 2º grau, e eu estudava. Assim, eu lembro que era cansado demais. Terminava às 5 horas, saía da empresa, ia para casa, ia meio dormindo para a aula. Aí fiz o 3º ano, me formei. Então, o ensino médio foi onde? No Emílio Baumgart. Emílio Baumgart lá em cima. Daí eu me formei e naquela época não precisava, para dar aula, não precisava ser formado em faculdade. Não precisava, eu era o ACT, que eles dizem, o acetanço, que eles falam, né? O acetanço, aí fui dar aula. E eu falei na empresa que eu ia dar aula, todo mundo riu. Meu Deus, eles quase me mataram. Vou dar aula? Logo tu? Mas eles sabiam que eu estudava direitinho, tudo quanto é coisa. Aí fui lá, falei com a diretora, eu tinha falado 1 ano antes que eu queria dar aula. Não, tá bom, não sei o quê. E faltava professores na oportunidade. Cheguei lá e disse para a professora Danise Vox, que era a diretora do Emílio Baumgart, quero dar aula aqui, não, então pega. Aí fui dar aula de 5ª e 6ª série, ciências. Tu tinha o quê, 17, 18 anos? 18. 18? 7ª série, língua portuguesa. 8ª série, aí à noite. 8ª, 7ª e 8ª à noite. 1º e 2º anos de Educação Moral e Cívica, o SPB, Geografia e História. Que salada de fruta. Sim, tudo certinho, mas tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Aí chegamos,
falei lá que eu ia dar aula e que quase me mataram. Aí cheguei lá, conversei com o seu Charlie Enze, seu Jair Enze, que é dono da Astra Transformadores hoje. E ele disse, tá bom, vamos fechar, vou te dar a conta e vamos fazer um acordo. Vamos fazer o que ele fez um acordo comigo, Comecei a dar aula. Mas naquele ano de 1993, no dia 10 de abril, eu já estreiei como um plantão esportivo. Ou meio plantão esportivo, né? Meio, plantão esportivo com o Edemar Nuzek. Naqueles torneios que a gente jogava, eu jogava no Serrinha, fui campeão no Atlético Itopava, um domingo. E à tarde tinha uma decisão de amador, Edemar Nuzek chegou lá. Eu acompanhava ele já na TV Jovem Pan, em São Paulo, pela parabólica, as transmissões dele. Tinha um negócio, fato curioso, lá eles não gritavam gol, que o seu Tuta, que era o dono da Jovem Pan, que faleceu no ano passado ou no outro, ele não deixava eles gritarem gol na TV. Quem narrava? Milton Leite. Ele gritava, a emoção acontece na PAN. Era o grito de gol dele. A emoção acontece na PAN. Edemar Nuzek, que é oriundo de Blumenau, ele gritava, tem bola no barbante. E Milton Neves, cabeção, sim, Milton Neves gritava, tem bola na rede, isso em 1990, 91. Acompanhava tudo ali. Aí eu estou um dia à tarde, escutando o rádio aqui, fui escutar a rádio Unisul. E eu conheço essa voz, voz bonita e não sei o quê, de Edemar Nuzek. Ouvindo a voz do Edemar Nuzek, eu prestei atenção e disse, pô, como é que esse cara tá aqui, isso aqui? Daí fui falando. E o Jens Manton, que era o professor lá no Emílio Baumgart, na noite, e o Jens Manton, que tinha o programa ex-vereador, de rádio, vereador por 6 mandatos. Mais longevo. Consecutivos, né? Importante lembrar. Eu lembro que ele era chamado de Eco da Nereu. É a Nerel. Jens Manton, boa tarde, meus amigos. E pai. Eu digo até que ele não se elegeu agora, porque muitos dos eleitores dele acabaram morrendo já, né? Já morreram, né? São 6 anos, acabaram já morrendo. Até o filho dele tentou entrar na legislatura. Gente boa, Fernando Manton. Fernando Manton. Fernando. Tentou entrar e não conseguiu, porque não tinha mais aquele sucesso que tinha o rádio, aquele sucesso, aquela ligação com o pessoal. Sim. Aí eu falo o que aconteceu. Daí o Jens disse assim, ó, o Edemar Nuzek vai estar aí, Totopico, lá do Atlético, vai lá e fala com ele. Você não pode falar para mim? Não, tu vai lá e fala com ele. Ele disse para mim. Fui lá e falei, eu bati assim, né? Ô, perdão, era para não bater aqui na mesa. Pode ficar à vontade, fica à vontade. Eu bati aqui, ó. Bati aqui na mesa, na calça do Edemar Nuzek, assim, ó. Edemar Nuzek, pô, que legal que você tá por aqui, não sei o quê, mas tremia. Aí eu disse assim, eu quero ser o melhor narrador esportivo do Brasil. E ele aqui, ó, óculos assim, urra, meu! Que é alemão, é aqui de Blumenau, mas foi para São Paulo em 1972, na época da Rádio Nereu, trabalhou lá com Osmar Santos, chegou trabalhando com Osmar Santos na Rádio Jovem Pan, disse, e eu quero poder fazer isso contigo, ele disse, tá bom, vai sábado lá na rádio, vai amanhã lá na rádio Nereu, e eu fui, cheguei no outro dia na Rádio Nereu, e ele me atendeu, veio aqui, me levou numa salinha, tinha a Mauri Pereira, garotinho. Mauri Pereira, valeu amigão, hoje é quarta-feira é dia de futebol, e futebol vai na rádio, aí eu olhei lá, ele lendo ali, com esse daí no sábado, não sabia nem o que era giro do placar. E o filho de Edemar Nuzek, o Júnior, que é advogado, aí fazendo a mesa, ele disse, ó, quando tu vai dizer os placares, eu cheguei lá, tinha um monte de coisa, eu nem sabia que ia pro ar, eu nem sabia, dia 10 de abril de 1993, eu nem sabia que ia pro ar. Cheguei lá, tu vai ler que a primeira notícia que eu dei foi Ayrton Senna da Silva, 1 ano e 1 mês antes dele falecer. Aí, beleza, vai pro ar? Fui pro ar. Aí fiz o primeiro. Gravasse uma nota primeiro? Sábado à tarde. Uma nota ou já foi no ao vivo? Não, ao vivo. Já foi ao vivo e pronto. Sábado à tarde. Falando, sábado à tarde, em abril de 1993. Aí fiz o plantão, primeiro, segundo, terceiro dia. Pô, daí eu vi que eu já tinha que acordar cedo no domingo, sair de casa,
começar às 10 horas da manhã até às 8, 9 horas. E na Itoupava Central não tinha aquele ônibus que hoje em dia é terminal, ônibus, vem aqui, ônibus aqui. Era um aqui, um daqui a 2 horas, um daqui a 3 horas, um que não sei o quê. Às vezes era 4, 5 só ônibus por dia no domingo. Aí comecei a desanimar, né? Daí cheguei um dia lá e disse, eu não, tô de saco cheio. Não pagava direitinho, pagava uma mixariazinha, com fome, sempre. Tu tá muito gordo, ele dizia, tu tá muito gordo. Olha, eu conto tudo, Leonardo. Vou falar Fica à vontade. Eu conto tudo que acontece no que o pessoal não acredita, o que acontece hoje em dia. Os malas, os nojentão, os que acham que são bambambam, que estão no nível acima do normal. Eu conto tudo isso daí. Aí ele disse que não, daí um dia eu peguei e saí fora. No meio do plantão. Peguei, larguei. Revoltou e largou a rádio. Isso em 1993. Na Nereu? Na Nereu, isso em 93. Daí em 94 ele me chamou mais uma vez para Nereu para fazer plantão. Aí em 94 ele ficou pouco tempo, foi para a Rádio Blumenau, depois ele saiu de Blumenau de novo. Aí em 1995, o Mirandinha... Canta galo, responde galinha, triste é a casa que não tem a Rádio Nereu e o Mirandinha. Aí o Mirandinha me chamou para fazer coisa. Já no primeiro Jogos Abertos, aquele tropico daqui, tropico de lá, e meu Deus, uma confusão danada. Fiz Jogos Abertos. Meu primeiro Jogos Abertos foi em 1995, em Rio do Sul. E nos Jogos Abertos 95, tu tava narrando ou tava no estúdio ainda? Não, reportagem. Daí eu fui estrear como narrador. De que jeito? Fui fazer o vôlei. Eu disse que eu queria narrar o vôlei, Blumenau e Joinville numa semifinal. Mas daí tinha o Jens Mantel. Jens Mantel tinha um programa dele. Ninguém mexe no programa do Jens Mantel. De manhã? Não, à noite. Das 6 às 7 horas. E eu com o microfone desligado comecei a narrar. Levanta, corta, bate, não sei o quê. Treinando. Pô, narração espetacular, assim, ó. Eu, na minha opinião, achava que estava espetacular, né? Aí, beleza, narrando. Daí acabou o Jens Mantel, já abriu lá para Rio do Sul. Eu aqui, saca, levanta, corta, levanta, saída de rede, entrada de rede, no fundo, desmico, não sei o quê. Narrei espetacular. Assim, não deu 10 minutos. Foi show. Mas foi tua primeira experiência. Não deu 10 minutos. Aí no domingo voltei para narrar. Assim, um calorzinho dos 40 graus. Coisa querida. Senhora. 40 graus no ginásio. Vilmar Corrêa do meu lado, que é o cara da voz do Luciano Silva, de rádio. Aí eu fui narrar. O cara da voz, Luciano Silva, tua referência? Não, o cara da voz, é o Vilmar Corrêa. Ele chegou uma vez na Rádio Unisul, o Natanael de Oliveira atendeu e disse assim, ó, tem um cara aqui com uma cara de pedreiro, mas com uma voz de trovão. É o Vilmar Corrêa. Olha só. Vilmar Corrêa. Aí ele tava do meu lado, daí comecei a narrar. Não saiu nada, absolutamente nada. Tinha narrado um monte. E no sábado, assim, ó, o Mirandinha, já meio fora da casinha, me abraçava e tudo quanto é coisa. Aí tinha os outros. Siqueira Júnior. Mamão, assim, veja bem, narração não é assim, não sei o que. Aí me botou para baixo. Tinha 18 para 19 anos, na oportunidade, botou para baixo. No dia foi uma bosta. Mais ou menos isso aí. Foi ruim. Travou? Ruim demais. O último dia de Jogos Abertos travou, não saía nada. E era o vôlei de novo? Vai sacar e vai. Ai. Não saiu nada. Aí parei. E tu tava seguro na tua primeira narração, assim, tipo... Na primeira do sábado, quem tava no ginásio, nas minhas costas, era Fernando Ferretti. Só isso. O cara tava atrás. Pô, e eu narrando aqui, espetacular. Daí começou o jogo, foi bacana. E eu narrei só aqueles 10 minutinhos finais lá. Mas tu narrou o jogo inteiro. Quando liberou o sinal, quando acabou o Jens Mantel, liberou o sinal. Sim, mas daí já vinha no pique, veio bem pra cima e arrebentei naquilo ali. Arrebentei, na minha opinião, né? Mas tu tava seguro, assim, tipo, é minha primeira narração, isso aí, tudo certinho, tudo conforme o script ou não conforme o script. Mas tu matou no peito e foi. Fiz a transmissão, aí deu no domingo aquele... Aí me acabei. Estreia, benefício e despedida. Isso em novembro, acho que era 25 de novembro de 1995. E pronto. Aí larguei fora...
1996. Mas o largou por causa do comentário do Ferretti lá em cima? Não Ferretti, não é? Do Siqueira Júnior, Siqueira que era Júnior, outro narrador. Fiz a confusão. Que era outro narrador da rádio. Não é assim, não é assim, não é assim. Não deu a moral, mesmo a moral que os outros deram Sim. na equipe. Aí, aquilo tudo na cabeça fez assim. Novo ainda, Vou voltar para a sala de aula. Aí, isso em 1995. Tanto que lecionei em 94 no Emílio Baumgart, 95 lecionei no Luiz Delfino, em 96 lecionei no Pedro II, 97 no Santos Dumont e 98 no João Widmer. Ali parei, porque daí não deu para conciliar mais os dois. Pedi para a professora, posso dar aula em tal dia, só não posso dar aula nesse dia e naquele dia, das casas jornadas esportivas. Ela não fez, daí acabou. Daí em 1996 com meu pai sempre foi amigo do Rodolfo Sestren. Quem não foi amigo do Rodolfo Sestren, né? O melhor de todos. Era a tua referência? Sempre foi, né? Sempre foi. Rodolfo Sestren. Rodolfo Sestren foi um cara que não existe. O dia que ele morreu, ele ia na minha casa, aniversário do meu filho, do Preto, do Victor Emanuel, que é cinegrafista hoje em dia, e é com 3 anos de idade. Falei com ele na sexta-feira à noite, sábado de manhã, na abertura da Copa do Mundo, ele faleceu. No intervalo do jogo da Alemanha. O Brasil estreava só na segunda-feira de manhã, na oportunidade. Aí, vou falar o que para vocês? Rodolfo Sestren, ali. 3 dias antes dele morrer, 29 de maio de 2002, acho que uns 4 ou 5 dias antes, o Renato Maba, falecido, saudoso Maba, ele disse assim: Luciano, faz o programa para mim, o Clube da Imprensa na TV Galega. Eu disse, tá, quem é que eu levo? Leva quem tu quiser. E eu estava na Rádio Nereu ali há 2 anos antes, eu morei 4 meses no Santa Isabel. Eu tive uma pancreatite aguda, o único cara que joga no gol e não precisa camisa sou eu. Tenho um número 1 desenhado aqui na costura da barriga. Aí eu voltei depois, tranquilo, TV Galega, tudo. E eu disse, quem é que eu trago? Mapa? Traz quem tu quiser. E o Rodolfo Sestren, então a gente brincava por aí, né? O locutor de 5 copas e uma canonização da Madre Paulina. E ele tinha vindo do Vaticano fazia umas 2 semanas, 15 dias antes. Vou trazer o Sestren. Daí liguei pro Sestren e ele... Fala, tigre! Ô, Sestren, vem no programa depois 1 hora. É muito tempo, tigre. Não, Sestren, vai, né? Eu tô sem carro. Não, eu te pego aí na Rádio Nereu. Dá um jeito. Leva pra coisa. A gente chegou na TV Galega e aqui o Tuneca. Tuneca é o cara que começou aqui na TV Coligadas. Década de 60 para os anos 70. TV Coligadas em setembro de 1969. O Tuneca lá, quando eu cheguei na televisão, eu disse assim pro Tuneca, deixa eu bonito. E o Sestren falou, e eu, cabeludo. Porra, eu me senti... Pedro, deixa o cabeludo, vai lá. E eu, cabeludo. Aí começou a fazer um programa, ele contou a vida dele inteira para mim. Tem nos arquivos da TV Galega, tem esse programa ainda lá. Tanto que nem eu não falo assim, eu não conto, mas já que estou contando a minha história aqui, eu vou contar a história para vocês. Muita gente não dá moral para isso, mas sabe que eu fiz esse programa. E o Sestren faleceu no sábado pela manhã. Eu gravei o programa na quarta-feira. O programa não foi pro ar na quinta-feira, que era o horário do programa às 6h30 da tarde, porque o Metropolitano jogou na Itopava Central, no estado Guilhermiense. Metropolitano, do Feirão da 15, do Afonso Rogério, do começo de tudo. O Metropolitano foi fundado dia 22 de janeiro de 2002, numa sala da TV Galega. Pimpão deu o nome de Metropolitano, que era o time daqui, da região, um dia depois do meu aniversário, dia 22 de janeiro. Aí não foi pro ar. E naquele programa o Sestren contou a história dele das Copas do Mundo, a primeira de 82. A canonização. A canonização, contou a história de 82 da Espanha, de 86 do México, de 90 da Itália, de 94 dos Estados Unidos, de 98 na França. E ele não foi em 2002 porque ele preferiu a canonização. Uhum.
Já tinha 5 também, né? Canonização não tinha nenhuma, assim, né? mas assim, a canonização era a primeira, mas de Paulino, daí foi lá e tudo. E eu sempre imitava ele. E atenção, Santa Catarina, Nanerinho em nome de Brahma Chopp está girando. Fui placar no Vaticano. Você corre comigo atrás da branca oficial, passados cronometricamente pela minha marca. Rodolfo, quem tem um amigo verdadeiro igual a você pode anunciar ao mundo que tem 2 almas. Você estranha era o cara. E daí, ele gravou isso aí tudo e no final do programa ele disse, ó, desde o dia que eu comecei até o dia que eu vou terminar a minha carreira, ninguém nem sequer vai cogitar ou falar que eu sou o cara, e nem eu nunca falei que eu sou o cara, eu sou o fulano, eu sou o Beltrano. Certo? Certo. E aí eu disse assim, ó. E eu quero dizer o seguinte, que eu sou amigo desse cara aqui. Sou amigo, vocês têm. E mais uma coisa, ele disse assim, esse menino que está aqui do lado, o valor que ele tem no rádio, na televisão, o que ele conta da história aqui, tem que ser aplaudido. Ele disse isso daqui. Eu disse, pô, eu só tenho que dizer que eu sou amigo desse cara, Rodolfo Seu Estranho. Um abraço, semana que vem uma aba volta. Aí não foi pro ar na quinta-feira o programa. Ficou pro sábado às 11 horas da manhã. O Seu Estranho faleceu às 9. E nessa gravação já tava maleixo ou não? Não, claro que não. Foi infarto fulminante que ele morreu. Ele morreu no vaso sanitário. Uma hora para outra. O Seu Estranho morreu no vaso sanitário. Ele queria ver o jogo da Alemanha e na sexta-feira à noite iam dando água lá, tava na caixa d'água, tava no sótão da casa. Eu disse, Seu Estranho, amanhã tu vem aqui em casa, né, Seu Estranho? Eu só comprei Skol por ti. Ah, Yolanda, me dá na cara. Ah, a esposa dela, dona Yolanda, professora Yolanda, lá da Vila Itopava também. E daí o Vilmar Minoso estava do lado dele, e eu conversei, e o Preto, 3 aninhos do lado. Não, vocês têm. Daí no outro dia de manhã aconteceu isso daí. Aconteceu isso aí. Daí cancelei o aniversário, que ia ser do Preto. Fiz no domingo, no sábado e no domingo de manhã o velório, o sepultamento do Rodolfo Seu Estranho. Eu tenho uma lembrança, eu era muito criança na época, mas a passagem no carro de bombeiro nele pela cidade foi bem comovente, né? Histórico. Sim, eu lembro que eu fiz a oportunidade, algumas pessoas que hoje Cortejo. se acham coisa. A gente transmitiu o velório dele. Estava com o Alexandre José. Também, não converso sobre ele também. É meu compadre, mas o acaso, essa imprensa, esse problema aqui é um microfone. Quando alguém pega o microfone, quando alguém vê o microfone, quando alguém está no microfone, eles ficam abismados. Mas tudo bem, tudo tranquilo, tudo tranquilo. E eu lembro que eu transmiti. Danilo Gomes, no cemitério da Rua Progresso. Do Progresso, fez a transmissão no dia. Você transmitiu pela rádio? Não, foi pela rádio. Eu não, né? Eu só participei lá do coisa. E eu lembro que fizemos a transmissão do cortejo do Rodolfo Seu Estranho, que faleceu dia 1º de junho, 1º de junho de 2002. Foi enterrado dia 2 de junho de 2002. Eu fiz isso daí. Vocês têm, para mim, Tua grande referência. É a referência. Eu lembro que eu fiquei no hospital, eu fiquei 4 meses no hospital, tive pancreatite aguda, e eu ouvia Seu Estranho todos os dias de manhã, ele rezando, e essa oração é para o Luciano Silva, continua no hospital, Santa Isabel e tudo. Então, assim, ó, perfeito. Daí, pô, eu não tenho medo de dizer nada. Eu virei um narrador esportivo, não sei se sou bom ou sou ruim, isso quem tem que falar, quem tem que dizer é o povo. O povo tem que me deixar, não deixar eu falar, o povo é que tem que falar isso por mim. Mas o Seu Estranho saiu, ficou ali, faleceu, aí minha carreira subiu um pouquinho mais. Nem tanto no rádio, mais na televisão, TV Galega. Aí em 2005, já eram 3 anos depois do Rodolfo Seu Estranho ter ido embora. Aí um jogo no SESI, do Metropolitano em Joinville, gol do Diego Viana, toque de cabeça no segundo tempo. Aí eu olhei para trás, assim, tinha o patrocinador Gasparzinho do meu lado direito, tinha o Alonso da Bluebell no lado esquerdo, tinha o Eusébio da Rádio Menina. Vamos fazer na rádio, Eusébio?
Vamos fazer. Não, daí o Alonso da Blue dizia, tu não narra pro rádio, tu não sabe narrar pro rádio. Ah, quem sabe, essa eu posso saber, né? Posso saber. Daí eu fui, Gasparzinho, patrocina. Eu dizia, o Alonso, patrocina. Vamos fazer a primeira transmissão. A primeira transmissão foi em Criciúma. 2-1 Criciúma em cima do Metropolitano, já no hexagonal final. Já na menina. Já na menina, 2005. No primeiro ano do Metropolitano na Série A do Catarinense. Aí pronto. Aí começou ali a carreira. E foi o primeiro jogo narrado foi esse da Rádio Menina? Não, na Rádio Menina foi esse. Mas já narrava, obviamente. Ah, já narrei. Minha primeira transmissão foi 25 de maio de 1997, faixa azul 4-0 em cima do Atlético Itopava. Professor Ivo Ralph Biller, que foi meu auxiliar de direção, foi meu diretor lá na Anitta Garibaldi, era o técnico do Atlético. Primeiro gol que eu narrei foi do Evandro. Evandro, que era o camisa número 8 do faixa azul na oportunidade. O Atlético tomou 4 gols. Faixa azul, Luiz Alves. Faixa azul, Luiz Alves, Rio Canoas. Transmiti puxando 300 metros de fio por telefone. Telefonia celular rural na oportunidade. Dia 25 de maio de 1997. Aí começou a minha carreira. Aí eu conto para vocês que um pouquinho da minha audiência da Rádio Menina, graças a Deus, tive um pouquinho assim, ó. Eu tô falando que eu tive um pouquinho assim da audiência na Rádio Menina, foi por causa do quê? Que eu transmiti todos os campeonatos da região. Decisão em Blumenau, decisão em Gaspar, decisão em Pomerode, decisão em Luiz Alves, decisão em Timbó, Benedito Novo, todos os locais aqui da região eu transmiti. Aí começou a Rádio Menina, porque, mas é que é o Luciano que esteve aqui, fez a decisão aqui, o Luciano que estava aqui, sim, fez a decisão aqui. Ali foi o segredo da minha audiência na Rádio Menina. E esse amador, tu narrava... Narrava a televisão, sempre a televisão. Na verdade, eu tenho hoje eu tenho uma produtora, que é LS Produções e Eventos, aí transmitia sempre isso, fiz o giro esportivo, mas antes, a transmissão. Aí eu comecei na televisão em 1998, com uma decisão de turno, Blumenau e São Bento, Blumenau e Tupé. A Deblu, Tupé. Aí eu fiz a transmissão para a Rádio Blumenau e no outro dia o Pimpão da TV Galega me ligou para mim fazer a narração pela televisão. Aí eu fui fazer. Aí fiz aquela transmissão, o pessoal gostou. Aí daqui a pouco teve uma decisão de estadual de basquetebol. Seu falecido Romeu Gheorghi, lá com a TV Galega, fomos vender, fiz a transmissão lá também. Por eles. Daí no outro ano comecei a transmitir a Deblu. A Deblu estreou contra a equipe de Floripa, no ginásio da BB, 4-3 Blumenau. Ganhou, o segundo jogo foi contra a Associação São Miguel. O Dé fez um gol por cobertura, um golaço, foi um espetacular gol. Aquilo ali, aí foi o segredo. Daí fiz uns joguinhos do amador. Aí em 2000 comecei fora de novo. Aí fiquei no hospital 4 meses. Depois dos 4 meses, quando eu me recuperei, 5, 6 meses, comecei a fazer todas as transmissões do amador. Aí Copa Fortaleza, torneio 150 anos de Blumenau, a Copa Garcia e por aí vai. Aí começou as nossas transmissões. Aí o rádio apareceu em 2005 de novo forte com a Rádio Menina. Aí a gente conseguiu fazer aí 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Aí apareceu em 2008 uma oportunidade para eu ir embora. Aí eu neguei. Eu disse que eu não ia, que eu confiava no meu time, confiava na minha cidade. Que você queria capital? Queria ficar. Capital era. Capital. 3 caras chegaram na cabine. Cara que eu respeito muito, Giovanni Martinello. O Gijo, estava na época na RBS. Legal a narração dele. Liga de cabeça, Narra muito. Narra muito, eu digo que narra muito mesmo. O problema dele é assim, liga de cabeça, gol! Carlos Eduardo Liano e Domar Frison na oportunidade. Eu disse que eu não queria ir. Aí passou aquele ano, daí chegou mais um, eu acabei me separando. Aí no outro ano apareceu o Rádio Globo de Curitiba para me fazer uma transmissão. Eu lembro que na oportunidade fui a Brusque fazer, tinha o Corinthians, que era o J. Maluceres, é o Corinthians Paranaense, Timãozinho eles chamavam, Timãozinho. Aí Carlos Kleina, vozeirão, caramba, o cara que apresentava o jornal, aqui era o Jornal do Almoço, era o Jornal do Almoço em Curitiba, vozeirão dele espetacular, fazia plantão esportivo e tudo. E eu fui transmitir com o Vilmar Minosso,
E eu lembro assim de uma frase, foi espetacular. Narrando em Brusque, aí o Carlos Kleiner, conversando comigo aqui, disse que eu tinha muito sotaque aqui, que é, tá bonzinho, tá, esquece, não quer disso. Aí ele disse que tu narrando não tinha nada disso. Que surpresa espetacular. Narrador desse teor em Brusque, Santa Catarina. Falo Brusque ainda, estava em Blumenau, é do lado. Em Brusque, Santa Catarina. Que prazer em começar lá. Aí, seu Guarani, eu transmiti para a Rádio Globo, na oportunidade. A Globo marca, você confere. J. Balucelli contra? J. Malucelli contra o Brusque. Brusque. Era brasileiro da Série D na oportunidade. Fiz essa transmissão. E o cara disse, vamos fazer o possível para trazer para cá. Eu disse, mas eu não tô bem. Semana que eu tinha separado, que tinha tudo, muita coisa, não tô bem, não quero nem conversar. Aí passou esse ano, 2009. Daí 2010, fazendo jogo para a Rádio Menina, lá em Criciúma, Paulo Branco me liga. De Florianópolis, da Rádio Guarujá. Luciano, Aí fala, Paulo, tudo certinho? Ele tava com a Mauri e com o Marciano. A Mauri no carro, disse, vou conversar com eles ali. E a Mauri já meteu aqui, ó. Eles não vão te chamar, eles não vão te dizer. Aí, parei lá no posto, conversei com eles, disse, não, estamos aí disposto, vamos ver o que dá, que coisa. Daí eu lembro que no outro dia já tinha o programa da Record, tinha o Campo Crítico, não sei se era Campo Crítico, acho que era Campo Crítico, na Record News. Aí ele já falou comigo, já conversou e disse... Eu quero perguntar um negócio para vocês antes de eu terminar aqui. Vocês não vão me perguntar mais ou deixa eu falar? Não, eu quero... Vai tocando a história que queremos ouvir, A ideia é ouvir tua história. Aí eu lembro assim, daí eu estreiei na rádio Guarujá de Florianópolis, num jogo Figueirense em Bituba. Mas aqui era totalmente diferente, negócio diferente. Aqui eu tinha eco, eu colocava uma transmissãozinha, um brilhinho na transmissão, cheguei em Florianópolis, não tinha absolutamente nada. Até o cara se encaixar na transmissão ali, demora um pouquinho. Fui lá, transmiti, e eu dizia, tô cansado pra caramba. Eu narrava lá, eu ficava muito cansado numa transmissão. Não tinha eco, não tinha brilho na transmissão, não tinha nada. Aí fiz o primeiro jogo, daí fiz o segundo, aí o pessoal ficava meio assim, tinha uns Seca Pimenteira lá que não dá, não sei o quê. O Paulo Branco diz assim, Luciano, tu tens que mudar umas coisas aqui, mudar umas coisas ali, mas beleza, mas fui ali, fui fazer jogo. Daqui a pouco teve um quadrangular, que era Grêmio, Avaí, Figueirense, não era só Avaí, Grêmio, mais 2, Atlético Paranaense, eu acho que Curitiba também estavam lá. Os 4 times grandes do futebol, na época da Copa do Mundo de 2010. África. Na África do Sul. Aí vem pra cá narrar, daí narrei os jogos lá e tudo, daí comecei coisa. Aí daqui a pouco neto do Aderbal Ramos da Silva, só neto do Aderbal Ramos da Silva. Fábio Comelli. Fábio Comelli fazia... fazia assim, nas reuniões. Aí comecei a imitar, meu jeito bobo de coisa, comecei a imitar ele, todo mundo começava a rir, tudo quanto é coisa. Aí se engatou em mim. Aí o Rui Guimarães, meu filho meu. E ele disse assim, o Fábio Comelli, arruma casa aí pra vir pra cá. Eu disse, como? Não, arruma casa pra vir pra cá. Quanto é que tu queres pra ganhar? E eu pedi lá em cima. Não vão pagar mesmo, vou jogar alto. Eu pedi lá em cima, e eles pagaram. Aí não tem como dizer que não, né? Aí eles pagaram, eu vou fazer o quê? Tem que ir. Eu tenho que ir? Fui para Florianópolis, de mala e cuia, saí daqui dia 20 de dezembro de 2010. Saí daqui de Blumenau. Saí chorando, na casa da minha mãe. Morava num apartamento aqui perto da Ponte de Ferro. Saí chorando, não queria ir. E aí fosse para qual veículo lá? Não queria ir, para a Rádio Guarujá. Guarujá. Saí chorando, 2010, dia 20 de janeiro. Fiz a mudança no sábado à noite, dormi na casa da minha mãe. Saí com meu filho pequeno, com o Bruno. Fui para Florianópolis. Cheguei lá em Florianópolis. Não sabia absolutamente nada. Aí morei muito bem, na José Beiro, 178, apartamento 507, o 5º andar. Minha mulher, eu lembro que na oportunidade, passava a roupa de frente para o mar.
Olha só, qualidade de vida. De frente para o mar. Qualidade de vida. Claro que eu não fui para como morar como turista. Claro, eu tinha que morar trabalhar, aqui. né? Dentre umas coisas e outras, Florianópolis, a gasolina era mais barata que aqui. Tinha 4, 5 supermercados, uma questão de 2 quilômetros, grandes e gigantes. Comprava uma carnezinha aqui e levava para lá. Comprava carne aqui e levava para lá. Aí sim. Mas morei bem, trabalhei muito, muito no meu primeiro ano na Guarujá. Cheguei lá com 2 times na Série A, Avaí e Fazia os dois, era a Figueirense. pergunta. Cobri os dois aí. Os dois, Avaí e Figueirense. Fui cobrir o futsal também, na oportunidade. E tu viajava, tu fazia falta também? Viajava. Uma coisa e outra era tubão, é claro. Mas o futsal, viajei o Brasil inteiro com o futsal. Tanto que chegou numa semifinal de competição. O futsal... Floripa. Floripa Futsal, né? Floripa Futsal. Foi para uma semifinal. Semifinal. E a semifinal foi em Lages. Perderam uns 500 gols. Aí, daqui a pouco, veio o time do Falcão do Santos, fez 6-0. Perderam os primeiros gols todos, fez 6-0. Fez 6-0 no marcador. Depois, jogo de volta, ganhou lá na Arena do Santos. Eu lembro que nas transmissões que a gente foi fazer aí pelo Brasil afora, tinha local que não tinha linha, não estava com a linha pronta. E o que eu vou fazer? Pô, eu lembrei das coisas que eu fazia, do que eu transmitia aqui, e não vou deixar sem metro transmitir. de cabo que tu puxava, no Atlético topava. Não vou dizer... Ali é mais pertinho, ali não precisava nem puxar cabo. Eu lembro que eu fazia o quê? Cheguei na Arena Santos, a cabine ficava de um lado, cadê a linha de transmissão que a gente pediu? Não tinha. Desci, foi lá do outro lado, linha da ESPN, linha telefônica. Lá conectava, puxava um pouquinho para cima, um pouquinho cabo. Fizemos a transmissão. Cheguei em Anápolis. Goiás. Anápolis não tinha linha de transmissão. Puxei de uma casa lá fora, não sei o que, puxei, botei lá dentro, fiz a transmissão. Eu lembro quando abriu a transmissão, eu não conseguia falar. Tava tão cansado de fazer as coisas, de puxar tudo quanto é coisa, eu lembro que não conseguia falar. Cheguei em Uberlândia, Parque do Sabiazinho. Não tinha telefone. Linha telefônica do TP, telefone público. Essa tua temporada no futsal foi que ano? 2011. 2011. Agora já. Trabalhei pra caramba. Aí chegou 2000, no final do ano, tudo certinho. 2012 começou de novo. Aí o Fábio Comelli doidou. Não, vamos mandar tudo embora. 64 pessoas embora da Rádio Guarujá. A equipe esportiva tinha 64 pessoas? Não, todos. Toda a rádio. Toda a rádio. 64 pessoas. O esporte tinha 20 e poucas pessoas. Bastante. Quase 30. Aí mandou todo mundo embora. Todo mundo embora. Tu queres receber a metade? Não, metade eu já ganhava em Blumenau, eu vou ganhar lá. Isso não vou ficar. Aí eu lembro que mais 2 rádios de lá vieram atrás de mim, eu disse, não quero. Não quero. Uma queria, quase que eu fiquei lá em Florianópolis, não, vou embora, vou fazer uma casa para mim, um dinheiro que eu vou receber, vou voltar para Blumenau, voltei para a Rádio Nereu, através do Silvio Keller, voltei para a Rádio Nereu, fiz o campeonato catarinense aqui, voltei para a televisão, para a NGPTV, aí voltei e comecei a minha vida aqui, em 2012. Aí fiz na Rádio Nereu, a Rádio Nereu me contratou, um contrato lá que eu nem li na oportunidade, era assim, acabou meu contrato, o Metropolitano perdeu 2, Pô, mandaram eu embora. Que legal, que bacana, que show. 2013 voltei para a Rádio Menina. 2013, 2014 fiquei lá. Aí em 2013 teve um jogo para o Internacional de Lages, vieram jogar com o Beck aqui, dia 2 de agosto, na oportunidade. Fui narrar para a rádio de Lages, para a Band FM de Lages. Narrei, fiz o primeiro jogo, o pessoal gostou lá. Fui fazer o segundo jogo lá em Bituba, fiz também. Aí o pessoal me levou para lá. Me levou para Lages. Daí no outro ano, continuou, ganhou a Série C, o Inter, com aquela confusão do jogo do Beck, tem impedimento que não era, que não sei o quê. 2014 voltei para lá. Daí fez a final com o Guarani de Palhoça, 2014. Ainda fazendo o jogo, batendo e voltando. Fazendo junto com o Metropolitano, batendo e voltando. Aí em 2014, quando acabou o campeonato, o Inter subiu à primeira divisão. Quero que você venha para cá. Eu disse, não, só para cá, para lá eu não vou. Eu fico em Blumenau. Agora, se vocês me levarem para Florianópolis também... Tem a Band Floripa, porque aí eu vou para a Band. Tanto que eles tiraram o narrador lá que era de Criciúma, tiraram ele e me colocaram como funcionário da Band Florianópolis.
e da Band Lages também. Tinha 2 funções. Era registrado lá e lá. Aí, beleza, deu tudo certo. Mas podia ter pedido mais. Fui muito miudinho na época, podia ter pedido mais, porque eu trabalhava mais. Eu fazia muito mais coisa. Eu subia pela 470, descia pela 282. Subia pela 282, descia pela 470. Sempre quarta e quinta-feira eu fazia 2 jogos e final de semana mais 2 jogos. Ô, Luciano, vamos voltar a esse momento do teu início na Rádio Menina ali, na questão do Metropolitano. Qual foi a melhor fase do clube nesse período ali, na primeira jornada na Rádio Menina ali? 2008, a temporada? Foi 2008. 2008 com Série C, que não ganhou nenhum jogo, empatou com Caxias. Primeiro empate foi dia 27 de julho de 2008, lá no Bento Freitas, lá contra o Brasil de Pelotas. 1-1. Du fez o gol do Metropolitano. Aí a gente achou que tava bacana. Aí o segundo jogo já foi... O Metropolitano jogava fora também, no Catarinense. Né? Jogou fora, o Metropolitano jogava em Timbó. Jogou a primeira parte em Brusque, segunda parte em Timbó. Aí quando a gente voltou para cá, voltamos já na Série C. Gramado espetáculo, pista sintética, tudo. Gente. Vamos ganhar, J. Malucelli, 1-1. Aí vamos ganhar não sei o que do Caxias, 1-1. Não rendeu. Não ganhou fora, não ganhou em casa. Aí foi eliminado. Aí foi a grande chance de subir na primeira oportunidade. E tinha feito um bom campeonato catarinense também, né? Quarto colocado. Quarto colocado, sim. Quarto colocado. A expectativa estava lá em cima, né? Lá em cima, todo mundo da cidade. E foi acho que foi o tempo áureo do Metropolitano. E foi ali que apareceu o convite para mim ir embora. Que não era Guarujá, não era nada. Era outra coisa, coisas maiores lá. Aí eu não quis ir. Aí a gente continuou por aqui. Aí fez 2008, 2009, daí apareceu o convite em 2010. Em 2009 também fez uma boa campanha, não foi? Fez. Aquele jogo, 2009, aquele jogo contra o Chapecoense, agora eu vou te cantar. Não, foi contra o Avaí. 25 de março. Faltavam 4 rodadas para o Metropolitano. Eu disse pro Silvio que ele é o único cara que falou isso em Blumenau. Não estou me gravando, não estou dizendo nada. Mas foi o único que falou. Se vocês lembram, o pessoal lembra lá atrás, eles, Metropolitano, se ganhar todas, vai classificar e vai pegar o Avaí, vai pegar uma semifinal. O Metropolitano tinha que ganhar do Tubarão. Ganhou do Tubarão. Tinha que ganhar do Brusque. Ganhou do Brusque. Tinha que ganhar do Atlético de Ibirama, ganhou do Atlético de Ibirama. E ninguém acreditava. 4 rodadas antes, ninguém acreditava que o Metropolitano ia classificar. Contra o Avaí, ele precisava ganhar. Se ele ganha, ele está na semifinal da competição. Dia 25 de março de 2009. 3h30 da tarde, a cidade parou. Ninguém se movimentava, ninguém andava para cima nem para baixo. Rádio Menina fez a transmissão. Eu lembro que eu dei tanto prêmio naquele jogo. Tinha Metallica naquele jogo, né? Dei tanto prêmio, Metallica, tanto prêmio. Eu acho, né? Foi uma quarta-feira. Quarta-feira, dia 25 de março. Começou o jogo, pênalti pro Metropolitano. Ricardo Lobo bateu e fez o gol. Eu tô gritando gol ainda. Na época eu usava o que lindo. Aí teve um pessoal corneteiro que falou aqui assim, coisa. Aliás, ele teve na cidade de Blumenau, onde não consegui ele ver lá no Ipiranga, Evaldo José, que narrava isso na CBN do Rio de Janeiro, depois liberaram o sinal para cá, começou na Rádio Globo, foi para a CBN. Hoje em dia ele faz campanha da fraternidade na África do Sul, Malawi, isso tudo. Ele faz, comecei a narrar o que lindo, porque eu gostei do cara. E os caras diziam assim, ó, tem uns 2, 3 papudos na cidade, bobos, né? Dizia assim, tá imitando. Imitando como? Imitando fulano de tal, que imita o Dirceu, Marchiori Maravilha? Tá imitando quem? O cara que imita o Edgar Felipe de Curitiba? Aí eu imito o que lindo. Só o que lindo, pronto, acabou. Não imito mais nada dele. Como enchendo o saco. Além do que lindo, de onde vem o come nessa massa, chupa dessa manga? Pega na volta essa ideia. Isso aí, tu que inventou essa? Essa aí, o come dessa massa é do meu amigo Álvaro. Álvaro sempre dizia, porque eu ficava vendo, come dessa massa, alguma coisa, quando dá uma tombada, uma coisa assim, come dessa massa, isso aí veio. Chupa essa manga, come dessa massa, pega na volta se der. Isso daí é do meu amigo que é árbitro árbitro da Liga Blumenauense de Futebol, que ele jogou na época do Madureira, jogou tudo, Augusto João de Souza. É isso aí, ele pega na volta se der.
Pega na volta se der. É isso aí que ele falava. Eu imprimi e coloquei tudo lá. Transmissão. E aceita que dói menos. Aí tudo certinho disso daí. E eu lembro que na oportunidade, ainda voltando de 25 de março, o Ricardo Lobo bateu o pênalti e fez o gol. Tô gritando ainda. Pô, daí a bola sobra com o Barbieri. Barbieri na lateral direita chuta em cima no traseiro do jogador do Avaí. Ele bate para dentro da área. Bate cruzado. O Fabinho vem para cortar. Ele mete o pé na bola e sobra com o Evandro. O Evandro desloca o João Paulo e faz o gol. Empatou ali. Eu lembro que aquele jogo, teve um menino que foi lá na cabine, o menino estava chorando. Eu pedi desculpa aquele dia para o público blumenauense, para todos que estavam me ouvindo, aos prantos, chorando. Eu queria que o Metropolitano tivesse classificado. Eu fui o único que acreditei. Silvio Keller era meu comentarista. E ele não acreditou quando eu falei que faltavam 4 rodadas, o Metropolitano ganha as 4, estava dentro. E ganhamos 3. Aí na última... Eu lembro que a penúltima vitória antes do Brusque foi lá em Ibirama. Foi 4-1 do Metropolitano em cima do Atlético de Ibirama. Uma quarta-feira à noite. Cheguei aquele dia 7 horas da manhã em casa. Ô, louco. 7 horas da manhã em casa. Ibirama é longe, né? Ibirama é longe, 470 é longe. Ibirama era muito longe. Cheguei 7 horas da manhã em casa aquele dia. Daí começamos aí tudo, e aquela história que ninguém acreditava mais, já estava todo mundo acreditando, colocamos Criou a onda verde, né? Colocamos um público excepcional no estádio do CS. E outra coisa eu vou falar, Leonardo, vou dizer para o Maicon também, eu nunca me envolvi com diretoria do Metropolitano, eu sempre deixei os caras trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, tudo quanto é coisa. Era outra vibe, mas eu sempre estava ali, Mudava a diretoria, mudava o presidente, saía aqui, saía lá, mas eu sempre estava ali. Nunca me envolvi. Nunca foi de buchicho, isso, aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Nunca fui. Fui do time verde, do Metropolitano. E o pessoal pergunta, tu é contra o Beck? Não, não sou contra o Beck. Não sou contra o Beck, porque o Beck, em 1998, o último gol do Beck, aquele Beck antigo, foi do Messinho, cobrando falta contra o Criciúma. Em setembro de 1998, eu narrei pela Rádio Blumenau. Eu narrei aquele jogo. Em 2003, 2004, quando o Beck voltou ali no Aderbal Ramos da Silva, o pessoal passava dificuldades. Tirei dinheiro da minha família, dos meus filhos, agasalhos para eles. Tirei dinheiro da minha família, dos meus filhos, comida para eles. Isso tudo eu fiz. O fatídico 6-1 tu narrou? Claro. Quer saber o dia? Vamos. 30 ou 31 de agosto de 2003. Nivaldo era o goleiro do Beck. Nivaldo, é verdade. Era Páscoa, né? Levou um chocolate, né? E 2-1 no dia 2 de setembro. Não era Páscoa. Não, só porque 6-1 é chocolate, não. E dia 2 de setembro teve o jogo da volta no Aderbal Ramos da Silva. 2-1, Carlinhos batendo falta aos 2, 3 minutos do primeiro tempo. De Carlos empatou e depois o Júnior acertou uma pilotada no meio do jogo. Foi 2-1 pro Metropolitano. Narrei todos eles. E todas as imagens que você vai ver desses jogos são minhas. Teu. São minhas. Isso daí. Ô, Luciano, trazendo pro presente, né? Hoje tu tá com a LS Produções. Como é que tu vê o futebol em Blumenau? Né? A gente nunca teve uma presença estadual, tirando essa, né, do passado, mas trazendo de 85 para cá. Na tua opinião, por que o futebol em Blumenau nunca vingou? Né? Nunca chegamos numa Série A, uma Série B da vida? Eu acho assim, que chegou em 88, teve muito apoio da sociedade, teve muito apoio disso aqui. Sempre falta um detalhe no futebol, porque um só pode ganhar. É um só que ganha. Não são 2, não são 3. Podia subir, como teve a possibilidade o Metropolitano em 2013, lá em Caxias do Sul, 0-0. Da CPB. 0-0. O nosso ponteiro direito, o atacante, bate direto pro gol, faz o gol. Ele foi driblar o goleiro e jogou na rede pelo lado de fora. Perdemos oportunidades. E isso, Blumenau, em cheias. Sim. Estava chovendo. Voltamos para o Rio do Sul. Passamos dentro da água em Rio do Sul. Passamos dentro da água. Aquele foi o mais próximo. Em 2014, fez uma campanha excepcional. Ganhou do Atlético de Ibirama. Último jogo. Gols da liderança. Contra o Criciúma, 3-0 contra o Criciúma no SESI.
ganhou do Atlético Ibirama 1-0, fez melhor campanha na fase invasão lá em cima, classificatória. A classificatória, dia 20 de fevereiro de 2014, foi esse jogo. João Paulo pegou 2, 3 bolas. Papa. O Papa, é isso daí. Mas tu... Tem gols memoráveis, tem gol do Richarlison, dia 18 de fevereiro de 2006, eu ia girar o placar, tem um escanteio pro Metropolitana, pro Brusque, ele bateu errado, a bola sobrou com o meio de campo do Metropolitano, tocaram a bola no Richarlison, eu disse, vai marcar um gol antológico, lindo, só falei lindo, isso aí, 18 de fevereiro, olhei pro lado, vi o Mar Minosso chorando. Minosso Tigre. Minosso chorando, do meu lado. Aí ganhamos de 4-2. Aquele dia a gente pensou que ia ser campeão estadual. Em 2006, 18 de fevereiro. Primeiro jogo que o Tico Silva, meu irmão, filmou. A Galega transmitia esses jogos, né? Não era? A Lega não, era o SCC. SCC, é verdade. SCC, era o SBT. Quem narrava o Márcio Martins. Depois Márcio Martins foi meu comentarista em Florianópolis, na Rádio Guarujá, como comentarista o Rui Guimarães, Polidoro Júnior, Márcio Martins e Flávio Roberto. Flávio Roberto, que está passando dificuldade agora, ele que tem aquela doença degenerativa também, mas foi craque do Grêmio, foi craque do Fluminense, foi craque do Avaí, em 1988 fez o gol de bicicleta contra o Beck, aquele Beck, saudoso Beck, César Paulista, de Valber, de Osmair, aquele timaço do Beck, de Walter no gol. Ô Luciano, trazendo um pouco pro teu dia a dia da profissão, né? Tu teve muita dificuldade de memorizar a camisa de time e o nome dos caras? Não. Tipo, te entrego uma pré-eleição ali. Eu te falei uma coisa, eu falei do meu primeiro dia de escola, que eu pedi para escrever no quadro. Sim. Eu falei que eu trabalhei na MUR Formulário, no departamento pessoal. Sabia o nome de todo mundo? Nome de todo mundo, tudo quanto é coisa. E, graças a Deus, assim, a minha memória é muito boa. E aí tu pegou a lista, tu tem o número do cara, o nome do cara e matou no peito. Tem um problema que hoje em dia, a gente fez o jogo agora do Metropolitano e o Carlos Renault. No domingo, a numeração do Carlos Renault, pelo amor de Deus, é coisa ruim, difícil, não dá para ver absolutamente nada. E esse pessoal que faz uniforme, faz camisa de clubes, tem que dar uma olhada para isso. Faz branco, faz um quadro branco, faz número preto, faz número vermelho, azul escuro. Não faz um uniforme tricolor e faz uns númerozinhos pequenininhos assim no meio. Ah, é bonito porque o departamento de marketing fez, porque o departamento de marketing é o cara, eu não sei o quê. Não é o cara. Tem que ver o que acontece. Tem que ver o que acontece. Eu narrei o gol do Carlos Renault, pensei que era um cara, foi outro. Sim. Foi outro lá na ponta direita, não vai ver, não consegue ver longe. O cara de televisão consegue ver, porque a imagem está aqui, consegue, é mais próximo, mas tudo quanto é coisa. Aí é difícil. E tu acha que o VAR, né, tirou um pouco da emoção da narração quando deu o gol? Não, tu acho que não pode se abandonar, tu não pode segurar. Tu acreditou que foi, narra. E se precisar narrar outra vez, narra sempre. Narra sempre, acabou. Tem que narrar 2 vezes, não? Mas tu tá falando aí de a nível nacional. Futebol nacional, futebol internacional. Porque o nosso aqui futebol local não tem. Canto do Rio, Sal do Norte não tem VAR, não. Não tem VAR, né? Não tem nada. Sal do Norte caiu agora da fase. Canto do Rio vai fazer a decisão com o Alvorada. A Alvorada corre por fora, mas tem chance de ser campeão também. O Canto do Rio fez um excelente time, uma excelente campanha. Tem chance de chegar também. E tu acha que a internet, vamos trazer, sei lá, a Cazé TV... Tu acha que o formato de... Tu tá falando isso agora nível nacional. Nível nacional, mas é sempre mais fácil. Quando tem dinheiro, quando tem tudo quanto é coisa, quando tem dinheiro é mais fácil. Quero ver começar aqui. Mas tu acha... A minha pergunta é, tu acha que com essa nova forma de comunicação, tu acha que a comunicação ficou muito mais interativa e muito mais leve a narração? Não. A liberdade de comentário? Não, a narração ficou diferente. Hoje os narradores que estão chegando por aí não são os narradores, os grandes narradores. Eu te digo aí, 10 narradores das antigas são bem melhores que são hoje. O grande narrador hoje, Luiz Roberto Demúcio, um cara da Rádio Globo São Paulo, sempre foi, é um baita narrador. Ele inventa algumas coisas, umas coisinhas que eu acho que não dá para fazer. Milton Leite, J. Júnior, excepcional narrador. Marco Antônio, falecido também. O próprio Silvio Luiz, o tempo de televisão dele era perfeito. Perfeito o tempo de televisão dele.
Olha aí, dá um tapa na criança. Ih, roubaram o pirulito dele, olha no lance. O tempo de televisão dele é perfeito, perfeito, excepcional. Tem muita gente boa aí. Tem o Guga Villani, que quando eu morava em Florianópolis, ele fazia Rádio Eldorado e ESPN, conversava com ele. Mas tinha não ficou algumas mais impressões. interativo? Interativo pode ter ficado, mas o problema hoje em dia, Leonardo, é que a internet é uma casa de maluco, de doido. Todo mundo acha que sabe tudo de tudo. Isso é verdade. Tudo quanto é coisa, o pessoal vai dizer, eu sei isso, sei aquilo outro. E às vezes não é assim, não. Às vezes não é assim, não. Ah, sei, aquele narrador é ruim, não sei o que isso é. Mulheres narrando hoje em dia. Eu sou crítico de narração de mulher. As mulheres narrando, tem umas 3 ou 4 aí, são muito boas narradoras. Tem umas 3 ou 4 são boas narradoras. A partir do momento que grita um pouquinho, já desafina tudo quanto é coisa. Tem algumas que não dá. Tem algumas que é forçação de barra. Tem que ter. Mas hoje em dia está tudo diferente. Hoje em dia a mídia, o microfone, poder... Onde é que você ia ver na Globo, Sport TV, um cara com raspado o cabelo aqui, comprido desse lado aqui, com topete no cabeça, com não sei o quê, raspado. Onde é que você ia ver isso? Nunca. Cara gordo. Eu não tive oportunidade alguma. Isso não merece. Quem está em casa não merece saber isso daí, porque se saber fica com muita raiva, se destrói de raiva. Sempre fui gordo. Sempre fui gordo. Perdi 3 ou 4 oportunidades de canais, coisas grandes, aqui. Por causa da tua estatura. Não, por causa da minha gordura. A estatura não, a estatura tá bom. Eu posso ter coisa assim. Hoje em dia não, hoje em dia tá assim, ó, todo mundo vai. Todo mundo vai. Qual foi a narração mais marcante da tua jornada esportiva até agora? O que mais te marcou, assim? Tu falou, porra, que jogo, que narração foda. Eu vou dizer, tu falar essa palavra também? Eu não gosto de falar palavrão. Tá, desculpa então, eu retiro meu palavrão. Sim, eu só não gosto de falar palavrão, acho que é muito pesado, muito palavrão, muito pesado, muito pesado, muito pesado. O cara que tá em casa não precisa escutar o palavrão, Eu é a minha retiro o opinião. palavrão. Assim. Não, mas é a minha opinião. Não, O cara que tá em casa, a gente não precisa escutar o teu palavrão. Tá bom. Porque daí que tu vai estar lá no lado. Mas eu não tô brigando contigo nada, tu faz o que tu quer coisa. Mas eu tô dizendo a minha, assim, ó. Narração doida, maluca, assim, maluca. Marcante. A minha primeira eu não consigo nem escutar. Eu disse que dava câncer nos ouvidos. Agora a narração do gol do Richardson, espetacular. Eu acho, assim, pela emoção, como eu vivi. 2006. 2006. A narração em Florianópolis do gol do Fernandes, o 100º gol do Fernandes. Agora eu vou ao contrário de ti. Eu lembro que eu narrei o gol do Fernandes. Cleiton Ramos, que é do SBT hoje, que apresenta o Jornal do Meio-Dia. É o Panda, como dizia o Rui Guimarães. É o Pandinha, vem cá, Pandinha. Pandinha, pequenininho, Pandinha. Eu narrei o gol, ele estava no lado da cabine, ele olhou pro lado e disse assim, ó. Eu não tinha para quem dar até hoje, agora tem. Aí eu vou brigar da rir, né? Ele disse assim, né? Ficou bacana, é brincadeira, a gente tava brincando ali. O gol do lateral esquerdo, o lateral direito, que não era direito, era canhoto, o Ari, em 2014, lá em Ibirama. Os gols contra o Criciúma aqui no estádio do SESI. E por aí vai. São algumas narrações que a gente tem um carinho especial. Essa do Richardson foi a primeira grande narração. Eu lembro que a Rádio Menina ficou uma semana tocando essa narração. De vez em quando na programação tocava essa narração. A audiência era absurda na época, né? A audiência da Rádio Menina no teu jogo. Gigante. Assim, e eu quero falar o seguinte, assim, ó, a Rádio Menina, na verdade, nunca fez futebol a Rádio Menina. Quem fazia era o Luciano Silva. Uhum. Era o Luciano Silva, porque eu pagava o horário lá, eu pagava. Tu sempre fez o comercial? Eu vendi sempre vendi, sempre fiz as coisas lá. Porque não é fácil hoje em dia. Tu montar uma equipe, tu comandar uma equipe e tu ainda pagar pra rádio. Fácil é tu ser funcionário. Funcionário e vem aqui. Tu faz o teu e vai embora, né? Vai embora. Tu comentou Alvorada e Canto do Rio. Série B catarinense, Metropolitano e Beck. Sobe os dois? Não sei. Não sei mesmo agora com os primeiros resultados. Ficou difícil. Não sei, a minha torcida para que os dois subam.
Os dois times. Vai ter dificuldade ano que vem os dois times na Série A, não sei o que, não sei o que. Não importa, o importante é chegar na Série A. Exatamente. O importante é chegar, não importa como vai ser ano que vem. Chegando lá a gente vê. O planejamento do ano todo, né? Os dois estão dependendo de um jogo no fim de semana pro calendário do ano que vem. Eu vou falar o seguinte, assim, o Metropolitano perdeu a chance nos pênaltis. Sim. E foram batidos. E o Rafael é o zagueiro. Aí, no domingo, eu olhei, eu vi que tinha gente pedindo para bater. E será que ele era o cara mais certo para bater? Que era o proprietário? Quando ele perdeu o primeiro, será que ele não bate o pênalti? Bate no mesmo lugar. Eu bateria no mesmo lugar, mas com força. Eu fecharia o olho e botava eu, no como meio. eu disse na transmissão, na narração, eu disse assim, ó, pelo menos tem que bater forte. Sim. Tem que bater muito forte. O goleiro tem que fazer força. O goleiro não pode pular na Sim. boa. Não. Na boa, tem que fazer força. Agora, o Beck jogou lá em Bituba, claro que o gramado era ruim, mas era ruim para os dois também. Tem totais possibilidades de reverter a situação no domingo aqui, ganhar por 2, 3 gols de diferença, sem dúvida nenhuma. Ficou muito difícil para o Metropolitano, mas não dá para duvidar, futebol é futebol. E lá é grama sintética, um pouco mais difícil para o Metropolitano, mas o único clube que empatou com o Carlos Renault lá foi o Metropolitano. Sim. Meteu uma bola na trave com o Vitinho e tudo na oportunidade. Aliás, Produções transmite os dois jogos no final de semana? Transmite os dois jogos. Transmite também a Alvorada e Canto do Rio. Primeiro jogo em Itupava. Topaba, Tarcísio Freire, lá em cima. E falando um pouco de LS Produções, como é que tá esse teu momento agora, né? Do teu canal ali, conta um pouco pra gente como é que tá esse momento de transmissão. Eu tive um problema no começo desse ano que eu acabei perdendo o meu Facebook. O Facebook era muito forte, né? Era muito forte. Tinha aí cerca de 20 mil seguidores aí no Facebook e tudo, e acabei perdendo. Não sei por que cargas d'água, o pessoal estava avisando que ia mudar. Mudei a minha senha, tudo, deu 3 dias depois, acabou-se. Aí tive que fazer de novo. Meu canal no YouTube é um canal que não tem muita gente, tem muitos seguidores, mas os seguidores que seguem são aqueles que assistem. Sim. Então, 6 mil e poucos seguidores. Meu Instagram também não é muito forte, não. Aliás, eu peco muito no seguinte... na propaganda do meu nome, da minha coisa. O cara escutou, assistiu, bacana. Tanto que tem muito acesso nos gols que eu coloco, nas coisas que eu posto, mas não no meu canal. Eu não sigo, não sou um homem de estar o tempo inteiro com o celular na mão dizendo: alô, eu estou aqui, eu fiz xixi agora, vou fazer cocô daqui a pouco, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não sou desse. Minha publicidade, a minha publicidade é muito fraca. Talvez eu tenha que melhorar isso. Talvez eu tenha. Tanto que a gente não tem rádio, não temos mais televisão nessa temporada, aí a gente tem que continuar fazendo. Tu falou em Facebook, torneio de verão de Indaial. Quantos tu narrou já? Eu lembro de uma transmissão, era Lois e... um jogo absurdamente... Desde 1999, todos os anos. São mais de 25. É, muito Mais tempo. de 25. Primeiro título do Lois era para ter saído, era para ter acontecido em 2003, foi a final contra a Colisão, perdeu, daí 2010 foi campeão, 2012, 2013, daí ganhou 2014, depois veio os títulos da Gráfica 3 de Maio, aí depois os outros clubes que apareceram por aí, com Timbó, Pomerode. Maiquinho, fica à vontade. Luciano, como é que tu vê esse novo momento do futebol voltando aqui para Blumenau? A gente podendo assistir os clubes da cidade aqui novamente no SESI. O Léo já frequentou algumas partidas ali do Metropolitano. Eu fui no jogo contra o Tubarão, né? Jogo de volta ali. E eu vi que há uma atmosfera gostosa como a gente via antes, né? Ali em 2008, 2009, né? É bacana. De que maneira tu vê isso e se isso daí, o resultado das equipes estarem numa semifinal de Série B se reflete muito em virtude dos clubes terem voltado para casa? Claro, isso melhora muito, né? Jogou fora desde 2020, 2021, jogou fora de casa, voltando agora é outra atmosfera, é outro torcedor de Blumenau, quem mora em Blumenau gosta muito de futebol. Gosta. Futebol, eles são apaixonados de futebol. Não vai mais gente, não vai ser. Porque sempre tem aquele que vai dizer assim: eu não vou porque o Metropolitano é isso, eu não vou porque o Beck é isso, eu não vou, não é o Beck, não vou porque é o Metropolitano. Não tem nada a ver. O torcedor gosta. Se chegar numa decisão, vai lotar. Vai. Qualquer um dos dois times que chegaram na decisão, tomara, oxalá que sejam os dois times, cheguem na decisão, que os dois subam para a divisão de elite do futebol catarinense em 2026, mas
voltando o futebol, todo mundo gosta. Claro que vai ter dificuldade na montagem de elenco, vai ter dificuldade em patrocínio, vai ter dificuldade daquilo que já fizeram lá atrás, o que fizeram aqui. O pessoal diz assim, ó, o Metropolitano não dá, tem que acabar o time. O Beck não dá, não tem que acabar o time. Não pode ser assim. Não. Pode ser assim. Agora, a expectativa é muito boa. Pelos primeiros jogos já ficam meio assim. Mas acho que vai dar certo ainda. Domingo, Dia dos Pais, tinha 2.721 pessoas no SESI. Tinha mais que 3.000 pessoas, né? Tinha mais. Tinha mais de 3.000 pessoas, mais de 3.500 pessoas. Tinha bastante gente no SESI, tinha muita gente. E tinha jogos do amador ainda, casa lotada no Canto do Rio, casa lotada lá no Alvorada. E se não tem os amadores aí, como eu falei, que o pessoal, não sei o porquê, eles querem deixar o futebol de Blumenau renegado a segundo, terceiro, quarto plano. Porque o meu jogador vão jogar os outros jogos. Deixa eles escolher onde que eles querem jogar. Deixa eles irem. Porque Blumenau está numa decisão de campeonato. Não precisava ter feito a rodada. Pode ter feito final de semana. Sim, ou adiantar pro sábado, né? No sábado, talvez. No sábado, assim, no sábado jogou o Beck. Daí podia ter rodada no sábado também. Não, mas o Beck jogou fora. Podia ter rodada no sábado. Isso podia. O primeiro jogo do Canto do Rio Salto Norte foi no sábado. Foi no sábado, isso. Eles fazem no domingo. Mas a gente tá aí. A gente vai transmitir. O pessoal queira acompanhar, queira ver esse jogo, vai acompanhando a LS Produções e Eventos, Facebook, YouTube, no Instagram, @Luciano Silva Narrador. Pode acompanhar ao vivo. Luciano Silva, obrigado pela sua participação. Prazerzão conhecer muito da tua história. Pô, mas eu acho que é só um pouquinho, né? A gente nem conversou, a gente nem falou bastante. nada. Pô, os fatos pitorescos, os fatos engraçados, ainda faltou. Quem sabe um dia a gente possa voltar fato engraçado, de pronto, assim. Um fato que marcou muito a tua história engraçado. Já que é papo alegre, papo inusitado, vamos lá. Papo Alegre, 1996, meus Jogos Abertos com a equipe da Rádio Blumenau, Rodolfo Sestrem. Rodolfo Sestrem tomava uma canjibrina, né? Na rua final do Punhobol, terça-feira de manhã, e sumiu. Sumiu. No final da tarde, fomos encontrar ele. Um bar que tinha no lado da CCO. Chegamos no bar da CCO, entramos assim, um barulho lá no final, tinha um time de basquete. Parecia torcida organizada do basquetebol dos Estados Unidos. Aí o cara chegou, me chamou aqui, o Giovanni Moroscov estava junto, se chamou do lado. Vocês conhecem Rodolfo Sestrem? É nosso amigo. Não? Rodolfo Sestrem. Dominou o bar. Tinha dominado o bar. Traz mais uma pro fulano e pro Beltrano. Era mais ou menos isso daí. Esse é bom, imagina. Mais ou menos. E largou o microfone e foi pro boteco. É coisa. Foi tomar uma cajibrina. Eu bebo pra ver se eu tenho equipe. E ele tinha equipe. Maiquinho, obrigado pela participação no Papo Alegre. Eu que agradeço, é uma oportunidade ímpar aí poder conversar com duas referências para mim, né? Luciano, a gente já tem uma parceria, uma amizade de longa data e você, sem palavras, né? Então, muito obrigado pela oportunidade mesmo. Luciano Silva, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, eu quase não falei nada, nem tomei uma aguinha, nada. Que eu vou fazer aqui. Né? Episódio 2, depois pra gente comemorar o acesso. E eu te falei na oportunidade, quando você falou comigo na semana passada, eu disse que não sei se vai dar, né? Bora. Acho que dá para fazer mais um pouquinho. Dá. Pessoal, muito obrigado, né? Se puder comentar, compartilhar e seguir o Papo Alegre nas redes sociais, agradecemos bastante. Até o próximo episódio. Isso aí, um abraço. Tchau.